Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Rouco, gripado. Mas vamos lá. Primeira Coríntios, capítulo 11, vamos ler o versículo primeiro apenas. É só um versículo, poderia ser apenas recitado, mas nós vamos ler e preste atenção. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa é uma frase que o apóstolo Paulo registra para a igreja de Corinto. Eu vou repetir. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pai, mais uma vez a nossa gratidão pelo privilégio de estarmos na tua casa essa noite. E agora, diante da tua palavra, nós abrimos o nosso coração para te ouvir através dela. Queremos nos desarmar, sem nenhum tipo de preconceito ou de barreira no nosso coração, na nossa atenção, para que possamos ser ministrados pelo Senhor, possamos ouvir a tua voz. Então fala conosco. Eu te peço isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Apesar, irmãos, do desabafo, tem uma verdade assim que não é muito fácil da gente administrar, mas é uma verdade. A igreja, ela enfrenta todos os seus desafios, todo o nível de guerra que você imaginar, a igreja enfrenta. Essa igreja aqui é uma igreja que tem como característica a sua ousadia. Nós nunca fomos uma igreja que teve medo de nada. Nunca tivemos medo de ir para a rua, colocar a cara na reta, de nos manifestarmos a favor de Israel, de fazer atos proféticos nos lugares mais estranhos que você possa imaginar. Nós marcamos as entradas dessa cidade com estacas, com óleo. Eu lembro uma vez de um grupo orando na BR. Nós colocamos uma estaca de cada lado da BR e na estaca escrito: Campos pertence a Jesus. Furamos, cavamos e enterramos a estaca de um lado e do outro e ungimos a entrada. Nós fizemos isso em todas as entradas. Eu nunca vi cidade para ter entrada igual Campos, né? Para ter entrada e saída é Campos. Aí, estava lá o grupo de irmãos lá orando, perdão, tocando o chofar, aí de repente aparece a Polícia Rodoviária Federal. Aquele monte de gente cavando, batendo na estaca, tocando óleo no chão, tocando chofar, e aquele monte de crente orando em língua para lá e para cá. Aí para o carro da Polícia Rodoviária Federal, aí eu acho que um policial devia ser crente, ou família de crente, alguma coisa assim. Quando ele percebeu, eu falei, sim, são os crentes. Aí voltou uma patrulha e foi embora. Então essa igreja aqui sempre fez essas coisas, né? Não sei se você sabe, mas na sua cidade já teve uma igreja de Satanás. Mesmo, aqui já teve uma igreja de Satanás. Nós fizemos um ato profético em frente a ela. Nós ungimos e tocamos chofar em frente a ela. Por isso que eu já digo para você que já teve, já fechou. Então essa igreja nunca teve medo dessas coisas. Centro de macumba, ganhar pai de santo e fechar centro de macumba. Alguns, não vou citar nome aqui para não expor ninguém,
entrar em centro de macumba, vou pegar a capa do pai de santo. Eu ia rindo. Não debochava não, irmãos. Respeito, de boa. Mas medo, nunca. Então essas coisas assim nós já fizemos e não temos problema com isso. Mas é duro eu ter que dizer que os nossos piores ou mais desafiadores inimigos não são os de fora, são os de dentro. As nossas maiores batalhas não são as batalhas que nós travamos fora da igreja, são as batalhas que travamos dentro da igreja. São as mais difíceis. A igreja tem um desafio que não é humano, que é formar o caráter de Cristo em pessoas. Esse é o papel da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, e tantos outros que eu vou citar para você essa noite, era esse o seu desafio de ministério: gerar cristãos com o caráter de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E esse desafio na formação do caráter cristão é uma guerra, é uma batalha diária, e com níveis de respostas mais diferentes que você possa imaginar. Porque alguns entendem, abraçam, amam apaixonadamente a vida cristã. Outros, não sei se por questão de entendimento, sei lá, de comprometimento espiritual, não conseguem dar a mesma resposta e no final acabam dando um testemunho negativo. E o que me assusta é que o testemunho negativo consegue gritar, falar mais alto do que os positivos. E a igreja vive esse drama. Mas nós não podemos esmorecer no desafio. O desafio de forjar o caráter cristão na vida da igreja. E eu queria falar sobre isso, sobre caráter cristão, para que a gente tenha a capacidade de fazer uma avaliação pessoal. Porque só existem dois públicos dentro da igreja, irmãos. Biblicamente, aqui hoje à noite, aqui, existem dois públicos. Eu só vejo um. Eu, como pastor, aqui em cima eu olho e vejo ovelhas. Eu aqui em cima eu olho e vejo irmãos em Cristo. Eu aqui em cima eu olho e vejo pessoas que eu entendo que escolheram este lugar para cultuar a Deus e me escolheram como pastor, porque não fui eu que te escolhi para ser minha ovelha, foi você que escolheu para que eu fosse o seu pastor. Essa igreja anuncia o evangelho, mas quem escolhe fazer parte dela é você. Então eu olho aqui, eu vejo isso. Jovens, maduros, alguns menos, outros mais, mas ovelhas. Mas a Bíblia olha e vê joio e trigo. Deus olha e vê dois públicos. Deus vê o joio e Deus vê o trigo. E os dois juntos crescendo aqui dentro. E a diferença está justamente na questão do caráter cristão. Porque o trigo, ele é forjado no trigo o caráter de Cristo. Enquanto no joio apenas a aparência religiosa. Essa é a diferença do joio e do trigo. A parábola, só vou abrir alguns parênteses, para o pessoal aí da homilética me perdoe que hoje nós vamos dar uma viajada aqui, vocês vão conseguir anotar, mas a homilética vai ficar para trás hoje, tá? Uma parábola que Jesus contou a respeito do reino de Deus, que ele fala sobre isso. Ele diz que o dono da terra plantou uma boa semente na sua terra, mas que chegou a noite, o inimigo foi lá e semeou trigo, semeou joio. Quando o trigo cresceu,
o joio cresceu junto. E se você fizer uma pesquisa e você olhar, você vai ver que o joio é igualzinho o trigo. E eles crescem juntos. A única diferença do joio para o trigo é que dentro da vagem que o joio forma, não tem fruto. Mas é igual. Aí, quando cresceu, os funcionários da fazenda falaram assim: o senhor quer que a gente arranque o joio? Aí o dono da fazenda: não façam isso, para não correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixe crescer junto. Porque no final vai acontecer um juízo. E ele vai enviar os ceifeiros, e os ceifeiros vão saber separar o joio de um lado e o trigo do outro. Então, até que isso aconteça, deixa crescer junto. Isso é a igreja. E você hoje precisa se identificar aqui dentro. Porque ninguém se julga joio. Se eu perguntar aqui um por um aqui, ninguém aqui se julga joio. Todo mundo aqui se acha o triguinho de Jesus. Todo mundo aqui se acha a perfeição da salvação. Só que quem vai me julgar o critério não é meu, é bíblico. E é o caráter de Cristo. Então eu vou te dar aqui alguns sinais do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Porque se você se identificar com esses sinais, glória a Deus, firme, prossiga perseverante para que isso melhore e cresça em você. Mas se você perceber que está faltando esses sinais do caráter de Cristo, talvez seja a forma da graça de Deus te alcançar essa noite e você deixar de ser joio, enquanto há tempo. Mais ou menos por aí que nós vamos caminhar, tá bom? Tem alguém comigo aí? Então, o que define o caráter cristão na vida de uma pessoa? Primeiro, o seu nível de comunhão com Deus. Presta atenção em algo, irmãos. Isso é prático. Isso é prático e eu preciso entender isso na prática. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é espiritual tem desejo pelas coisas espirituais. Então, um dos sinais de que Cristo está sendo forjado em mim é o meu prazer de estar com Cristo. É o meu prazer de estar com Deus. Estar com Deus, para mim, não pode ser uma obrigação religiosa ou um sacrifício. Tem que ser algo prazeroso e tem que ser algo diário. Aqui começa a fazer uma diferença do caráter cristão. O tempo que diariamente eu passo com Deus, irmãos, revela o caráter cristão. Porque tem duas coisas que caminham juntas. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero de Deus, e quanto mais eu quero de Deus, mais eu tenho de Deus. Então isso é uma coisa que não para. Agora, quem não tem isso, consegue, sem nenhum peso na consciência, vir para a igreja no domingo à noite e só se lembrar que é crente no próximo domingo. A sua Bíblia só serve para enfeitar estante. Vida de oração não faz parte da sua agenda diária. Se você é esse tipo de cristão, você é o joio. Porque é incompatível uma resposta de ausência de Deus na vida de quem tem Deus.
Buscar comunhão com Deus faz com que o caráter de Cristo seja forjado e revela que o caráter de Cristo já foi forjado. As duas coisas caminham juntas. É muito legal, assim, a gente olhar para a Bíblia, para as pessoas que tiveram, assim, uma vida de Deus mais intensa. E a Bíblia está cheia de pessoas, de bons exemplos. Né? Vou nem chegar em Jesus, que toda a oportunidade que tinha, subia um monte para estar com o Pai, orava, enfim, não vou chegar nele. Mas nós podemos citar aqui exemplos como Elias, que desafia os profetas de Baal, e na oração que ele fala assim: para que todos saibam que eu sou o teu servo, e que há Deus em Israel. Olha que oração. Final da oração ele faz isso: para que todos saibam que eu sou o teu servo. E Deus ouve do céu e manda fogo. Então, pessoas que têm Deus, andam na intimidade de Deus. Mas para mim, o maior exemplo, que mais me apaixona, é o exemplo de Moisés. O maior líder da história da humanidade, responsável em libertar uma nação da escravidão e conduzi-la num deserto, na conquista de uma terra prometida. E Moisés foi um homem que andou com Deus num nível de tanta intimidade, que um dia a sua irmã mais velha e seu irmão mais velho resolveram afrontar a autoridade de Moisés, e Deus falou com eles assim: presta atenção, com vocês eu falo por sonho, por visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Quando Moisés entrava na tenda, Deus descia para falar com ele. Deus parava a agenda para conversar com Moisés. Se você quer medir o nível de caráter de Cristo em você, você mede pelo nível de comunhão que você tem com Ele, pelo nível de intimidade que você tem com Ele, pelo tempo que você diariamente se dedica a orar, a buscar a face dEle e a ouvi-lo através da Bíblia Sagrada. Faz parte da formação do caráter cristão. E é isso que vai nos diferenciar do joio. É isso. Essa formação do caráter de Deus em nós. Segundo, que define uma pessoa com o caráter de Deus, caráter de Cristo, além do seu nível de comunhão com Deus, são as suas referências. Quando o apóstolo Paulo fala aqui: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu imagino que Paulo, como pastor, como líder, e ele enfrentou isso algumas vezes, ele escreve em alguns outros contextos, chamando a atenção, porque a igreja muitas vezes se perdeu nas suas referências. Uma certa vez ele escreve falando: não, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, e alguns mais espirituais dizem eu sou de Cristo. Então essa crise de referência sempre existiu. Sempre existiu. E hoje em dia, com essa facilidade das redes sociais, se tornou um desafio muito maior a gente ter referências reais. Porque o que mais tem aí é gente ludibriando, falando bonito, e confundindo carisma com caráter, e enganando pessoas. Então é muito comum a gente ter dentro da igreja um monte de gente seguindo um monte de gente, e às vezes com dificuldade de seguir a própria igreja. Não consegue seguir o seu pastor, não consegue seguir o seu líder. Por quê? Não, porque eu ouvi o pregador da internet falando contra dízimo. Então não adianta o pastor dele ensinar a Bíblia, mostrar para mim, não, porque ele ouviu o pregador. Quem é esse pregador? Qual o nome dele? Onde ele mora? Como é que é a vida familiar dele?
Como é que é o testemunho cristão dele? Qual o caráter dele? Não, você não sabe, mas você sabe que ele é carismático e ele te convenceu de algo que para você foi conveniente. A grande questão é que as nossas referências falam muito mais de nós do que deles. Porque aqueles que você tem como referência revelam o seu próprio caráter. Então presta atenção. Quem te segue, você não escolhe. Mas você escolhe quem você segue. Rede social é um troço bem fofoqueiro, né? Rede social é um trem fofoqueiro. Mas é um excelente termômetro para a gente medir, às vezes, a nossa espiritualidade. É um excelente termômetro, às vezes, para a gente medir a nossa saúde espiritual. Quem você segue? Quem é a sua referência de pai? Quem é a sua referência de família? Quem é a sua referência de pastor? Quem é a sua referência de líder? Quem é a sua referência? Porque se você olha para o carisma de uma pessoa e o carisma dela é suficiente para te conquistar, independente do caráter que ela tem, isso revela que o caráter para você também não é relevante. Então presta atenção nas suas referências. Porque quando eu penso em referência, eu penso em duas coisas. Primeiro, para quem que eu estou olhando? Para quem que eu estou olhando? E eu, como pastor, eu sou desafiado a olhar para muitas pessoas. Sim, eu olho para algumas igrejas que eu quero aprender com eles. Eu olho para pastores, para líderes. Eu olho para alguns que eu digo, eu não quero nunca ser igual a ele. Eu tive professores no seminário que, quando terminava a aula, eu orava a Deus e falava: Senhor, eu não quero nunca ser igual a ele. Mas tem aqueles que você olha e diz: eu quero chegar ali, eu quero ser igual, eu quero viver naquele nível, eu quero andar naquela unção. Então é o primeiro desafio: para quem que os seus olhos estão voltados, igual a quem você quer ser. E o segundo, que nível de referência você é. Porque quando Paulo fala que sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo, o que Paulo está dizendo é: se você andar comigo, você vai aprender como agradar a Deus. Se você andar comigo, você vai ver Jesus. Porque eu imito Jesus. E essa é uma pergunta séria que a gente precisa se fazer. Se as pessoas andarem com você uma semana, elas vão se tornar pessoas mais crentes ou menos crentes? Isso é sério, irmãos. Isso é sério, porque o nosso testemunho precisa falar mais alto que as nossas pregações. O nosso testemunho precisa impactar mais do que o nosso discurso. Então, ter referência e ser referência faz parte do caráter de Cristo. Seja um exemplo dentro da sua casa, na sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Algo que a gente repete aqui todo mês quando a gente vai apresentar as crianças no altar. Responsabilidade dos pais, ser exemplo para os filhos, ser modelo para os filhos. Seus filhos precisam ser apaixonados por Jesus, vendo a sua paixão por Jesus. Seus filhos precisam ser apaixonados pela igreja, vendo você apaixonado pela igreja. Seus filhos precisam crescer na casa do Senhor, com prazer em servir a Deus, vendo esse mesmo prazer em você. Então, ter referência e ser referência revela o caráter de Cristo em nós. Terceiro,
além de termos referências, a nossa forma de servir revela o nosso caráter. Irmãos, a gente sempre ouviu, acho que tem algumas cabeças que são pobres demais para alcançar determinadas verdades. Mas eu já ouvi muitas pessoas, inclusive, que já saíram aqui da igreja. Eu vou para a igreja pequenininha lá perto de casa, porque lá eu vou ser mais útil. Tá bom. Eu já ouvi um pastor dizendo que igreja que cresce está em pecado. Já ouvi. O pastor falou que igreja que cresce está em pecado, porque a dele não crescia. Aí a que crescia está em pecado. Na cabeça dele, a igreja cresce porque o pastor é conivente com as coisas erradas. É o discurso desse pastor. Eu fico imaginando que Jesus deve ter sido um péssimo pastor, porque andava com a multidão e nunca foi conivente com o pecado de ninguém. Na verdade, o que faz crescer não é a capacidade de quem está na frente. O crescimento vem debaixo de uma graça inexplicável de um Deus que faz crescer. Porque a Bíblia ensina, um planta, o outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. E é assim que funciona. E a grande questão é que a igreja, quanto mais cresce, mais trabalho dá. Isso é uma verdade. Quanto mais cresce, mais serviço tem. Eu não sei hoje quantas pessoas que se envolvem para um culto acontecer. Nós já fizemos levantamento aqui de festa de ter mais de 200 pessoas envolvidas para uma festa acontecer. Eu não sei quantas pessoas. Eu sei que antes de eu chegar aqui, o pessoal do estacionamento já chegou, os diáconos já chegaram, o pessoal da música já chegou, o pessoal das técnicas já chegou. E quanto mais cresce, mais trabalho dá. Mas tem uma pergunta que a gente precisa fazer em relação a essa questão do caráter de Cristo. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, que Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar vida por amor a muitos. Então é uma pergunta que revela o caráter que eu preciso responder aonde você está servindo aqui dentro? Porque se você não está servindo aqui dentro, tem alguma coisa de errado no seu caráter cristão. Porque não servir revela algo muito mais sério do que simplesmente não querer me envolver. Porque uma certa vez houve uma discussão, e tal de mãe é um negócio que algumas são sem noção, né? Uma mãe chegou para Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu te pedir algo. Aí Jesus fala: quando o Senhor assumiu o trono do reino, quero te pedir um negócio. Peça. Eu quero que o meu filho fulano se assente à sua direita e o meu filho ciclano se assente à sua esquerda, porque são os seus 12 mais lindos, são os seus apóstolos mais inteligentes, são os meus filhos. Aquilo criou um rebuliço no meio da equipe, né? Doideira é essa e tal, como é que pode? Aí Jesus chama todo mundo e fala para eles assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aquele que quer ser o maior, seja esse o que vos sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É quando ele se despe, lava os pés dos apóstolos. É quando ele serve a mesa. Porque são duas coisas inseparáveis. Caráter cristão, ele caminha com serviço. Você precisa estar servindo. Porque se você não está servindo, você está dizendo que está aqui para ser servido. Está aqui para ser servido revela um nível de vaidade e soberba embustido na sua resposta, que é incompatível com o caráter cristão.
O caráter cristão é o caráter de servo. Você entendeu? Então é muito mais sério do que a gente imagina. Achar, eu não quero me envolver, não tem a ver com querer me envolver ou não. Tem a ver com o que eu estou fazendo com os talentos que Deus está me dando. O que eu estou fazendo com as habilidades que Deus está me dando. O quão útil eu estou sendo, ou eu posso ser no reino de Deus com tudo aquilo que Deus me deu. O seu serviço revela o seu caráter. O seu serviço a Deus revela o seu caráter. Mas eu queria tratar isso com você além das paredes da igreja. Porque não adianta você também servir aqui na igreja e chegar em casa ser inútil. Porque isso acontece muito, né? É muito legal assim, quando o filho foi para a casa de um amiguinho. Quando eles eram crianças, adolescentes, acontecia, né? Aí foi dormir na casa do amiguinho. Aí depois vem a mãe do amiguinho. Gente, mas seu filho é muito educado. Nossa, ele termina de comer, ele tira o prato, ele lava o prato, ele lava o copo. Aí o pai ficou olhando e falou assim: está falando dele mesmo? Você não está falando do filho do outro, não? Eu fiquei lá em casa, amigo, não tira não. Né? Mas chega na casa do outro, tira, né? E a igreja está cheia de gente assim, de jovem, de adolescente, que vem aqui, que pega na câmera, que tira foto, que trabalha nos bastidores, que ajuda aqui, que ajuda ali. Mas chega em casa é imprestável, é um inútil, não tem coragem de lavar um copo para a mãe. Então chega aqui, é diácono, e serve, fica em pé, e carrega a cadeira. Mas chega em casa, não tem coragem de lavar uma cozinha, arrumar uma cozinha para a esposa. Presta atenção. Servir revela o caráter de Cristo onde eu estou. Quando você serve em casa, você revela o caráter de Cristo na sua casa. Quando você serve com honestidade no seu trabalho, na sua escola, você revela o caráter de Cristo lá. Ser útil revela o caráter de Cristo. Presta atenção, porque isso é sério. Para a gente não viver essa religiosidade dentro das quatro paredes de um templo e não viver um cristianismo autêntico fora dele. Presta atenção que nós começamos essa palavra falando sobre fazer uma autoavaliação, onde teoricamente todos nós nos achamos trigo, mas se eu não sirvo, eu sou joio. Se eu não sou útil na minha casa, eu sou joio dentro dela. Se eu não produzo onde Deus me plantou, eu sou joio ali. E o final do joio é queimar. Não tem salvação para o joio. É sério a palavra. Leve isso a sério. Porque são coisas, irmãos, que cabe apenas, às vezes apenas uma decisão simples. Às vezes uma decisão simples entre fazer e não fazer. Entre ser útil e não ser útil, entre ser bênção e não ser bênção. Às vezes uma resposta simples pode impactar o seu testemunho na vida de alguém olhando para você, porque você está sendo um servo. Guarda essa palavra. Quem tem o caráter de Cristo tem caráter de servo, porque o nosso Cristo serviu. Posso ouvir um amém? Se você, por qualquer motivo, me aborreci com a igreja, eu me decepcionei com o líder, agora eu só quero saber de ir para o culto, acabou o culto, eu vou embora. Vença esse trauma. Vença isso. Porque você não faz para líder, você não faz para homem, você não faz para pastor. Dentro da sua casa você não deveria nem fazer pelo outro. Você deveria fazer simplesmente por causa do seu testemunho cristão. Faça. E por último, o que revela o caráter de Cristo em nós é a nossa entrega, é a nossa abnegação, é a nossa capacidade da gente, se necessário for, se negar para revelar Jesus.
Não existe formação de caráter sem preço. Não existe. Guarda essa palavra, irmãos. Não existe vida cristã sem preço. Essa vida cristã que alguns levam aí, fazendo só o que querem, que a igreja está cheia disso. Irmãos, em nome de Jesus, por favor, presta atenção nessa palavra e leve ela muito a sério. A igreja está cheia de pessoas que a única coisa que elas querem é serem satisfeitas, é que a vontade delas seja feita. Tem gente que não tem coragem nem de orar, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se Deus contrariar a vontade dela, eu conheço gente que se afastou da igreja, que ficou de mal com Deus, porque orou e Deus não respondeu, porque a vontade dela não foi feita. Às vezes nós não temos coragem de falar, mas está cheio de gente que pensa assim. Se Deus não te responder, você se sente uma pessoa frustrada. Se Deus não te responder e não te atender, você se sente uma pessoa, sei lá, decepcionada com Deus. Mas não existe vida cristã sem uma autonegação. Por isso que Jesus falou, aquele que não aborrecer a si mesmo. Ele faz uma lista. Aborrecer pai, mãe. Para alguns aborrecer pai e mãe é fácil, você faz isso todo dia. Para aborrecer o outro você não tem dificuldade. Mas aborrecer a si mesmo, negar-se a si mesmo, faz parte do pacote cristão. É quando eu faço o que eu não quero fazer para agradar a Deus. É quando eu vou sem querer ir para agradar a Deus. Às vezes são desafios grandes, às vezes nem tanto. Confesso que hoje é um dia que para mim estar aqui não está sendo fácil. Peguei uma chuva sexta-feira, estou ruim, garganta ruim, gripado, todo ruim, tomando remédio para poder ficar de pé. Mas isso é tão pouco. Às vezes tem alguns nãos tão mais difíceis da gente fazer. Responder o que Jesus disse. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca. Diga não para a sua mão. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Diga não para o seu olho. E às vezes não tem sido tão fácil para algumas pessoas se aborrecer na frente de um celular, dizer não para pornografia, dizer não para determinadas práticas que desagradam a Deus, porque tudo que você quer é se satisfazer. Na sua cabeça o importante é ser feliz. Então você não sabe dizer não para uma droga, você não sabe dizer não para um vício, você não sabe dizer não. Se não existe abnegação, não existe caráter cristão, irmãos. Porque esse é o ensinamento bíblico. Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e na figura humana se entrega na cruz por nós. Você acha que Jesus fez aquilo com prazer? Não, foi negando a si mesmo para morrer no nosso lugar. Foi o nosso maior exemplo de abnegação, para mostrar para nós que não existe cristianismo sem preço, não existe cristianismo sem lágrimas, não existe cristianismo sem dor. Nós vivemos debaixo da graça, Deus tem nos abençoado poderosamente. Não tem ninguém aqui que possa dizer, não, Deus não tem. Deus tem nos abençoado poderosamente. Mas com certeza, para viver um cristianismo autêntico, muitas vezes vai ser debaixo de lágrima, de aborrecimento pessoal, de dizer não para minhas vontades, para eu fazer a vontade de Deus. Deus está onde Ele quer que eu esteja, não aonde eu gostaria de estar. Essa é a vida cristã verdadeira. Então, novamente, aqui para você fazer a sua avaliação pessoal. Se você é o tipo de crente que não pode ser aborrecido,
Você é joio, filho. Se você é o tipo de crente que não pode ser contrariado, não, se me contrariar, não volta aqui. Oh, querido, você é joio. Você está muito longe de ser trigo. Entendeu? O trigo, caráter de Cristo, é aquele que diz não para si mesmo. Porque o único direito de uma pessoa sacrificada em Cristo Jesus é o direito de abrir mão do seu próprio direito. É assim que funciona. Eu queria encerrar essa palavra falando para você algo muito sério. O Brasil está cheio de movimentos espirituais, reunindo multidões de pessoas, igrejas com investimentos altíssimos, com movimentos, investimentos absurdos. Por trás de movimentos sempre terá uma pessoa carismática, mas por trás de um avivamento sempre terá uma pessoa de caráter. É uma decisão que em algum momento nós vamos ter que fazer. Se nós queremos seguir e ser um movimento, ou se nós queremos gerar um avivamento em Deus. Carisma não gera avivamento. O que gera avivamento é caráter.